Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 3 de Êxodo. Este é um capítulo crucial, é um capítulo muito importante. Por que o capítulo 3 é importante? Porque é o momento em que Deus se revela para Moisés e é o momento em que Deus dá a missão para Moisés. Mas é um momento importante que Deus fala o seu nome para Moisés. Lembra que Deus nunca fala o seu nome, Deus nunca é tratado pelo nome, e hoje Deus vai falar o seu nome. Nesse momento, Deus se revela com o seu próprio nome. Mas quero dizer para você que estou muito feliz da gente fazer essa caminhada junto. É muito gostoso, muito gostoso. Obrigado pelos comentários. Lembro, olha, gente, a maneira que eu tenho de estar em contato com vocês é lendo os comentários de vocês. Então, eu leio todos os comentários, né? É impossível eu ler todos, porque são muitos, né? Mas eu leio aqui, ó, hoje o Jorge Neves, né? Jorge Neves diz assim: Padre Juarez, estou muito feliz por ter a oportunidade de estudar a Bíblia por um padre, onde o Velho Testamento somente os evangelhos estudam. Eu sempre procurei só sei alguma coisa por ouvir pastores evangélicos e não pela Igreja Católica. Isso nunca entendi. Parabéns por essa graça. Eu tenho 5 grupos que compartilham o estudo do Evangelho diário. E hoje uma pessoa evangélica eu convidei e aceitou também de participar e estudar conosco diariamente com o senhor. Olha que beleza! Sou Jorge Neves, de São Paulo, e envio estudo para pessoas de Minas Gerais, Fortaleza, Anápolis, Curitiba, Palmas, Tocantins, São Paulo, capital interior. Fique na graça de Deus, evangelizando todos nós. Sua bênção, amém. Muito obrigado, Jorge Neves, aí, ó. Fico muito feliz, emocionado com a sua mensagem também. Muito obrigado. Isso mesmo, gente, vamos espalhar, para cada vez mais gente ler a Bíblia, para cada vez mais a gente tomar gosto pela leitura da Bíblia. E olha que bonito quando a gente vai evangelizando dessa forma também em casa, né? Então, lembra isso. Vamos divulgar cada vez mais. Queremos ler a Bíblia inteira, não esqueça, vamos ler ela todinha. Já lemos o livro de Gênesis, agora vamos para o Êxodo então. Vamos pedir que Deus nos inspire, que o Espírito Santo nos ilumine, para que a gente possa fazer essa leitura. Pega a sua Bíblia e abra. Deixa eu falar uma coisa para vocês. As pessoas falam: Padre, mas o senhor falou o nome do sogro de Moisés, não é Jetro, não é isso. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, a questão de nomes. Não importa se de repente um nome próprio na sua Bíblia aparecer diferente. Por quê? A Bíblia, ela foi escrita em hebraico, o Antigo Testamento em hebraico. Então, ali tem os nomes na pronúncia, na gramática hebraica. Quando ela é traduzida para o grego, aí o nome muda um pouquinho e fica um nome mais parecido com a língua grega. Aí quando a Bíblia é traduzida depois por São Jerônimo para o latim, aquele nome que já era hebraico, virou grego e agora foi traduzido para o latim, ele é latinizado. Então, ele fica uma mudança um pouquinho, mas sempre é o mesmo nome, não preocupa. Por exemplo, em latim, o nome do sogro de Moisés era Ietro, né? Aí nós traduzimos em português para Jetro, mas em grego era Iitro, né? Mas é o mesmo nome, tá bom? Então não se preocupe com isso não, tá? Tá certo? Vamos lá então. Capítulo 3, que é um capítulo, como eu disse para você, muito importante. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Um dia em que conduzira o rebanho para além do deserto, chegou até a montanha de Deus, Horebe. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía do meio de uma sarça. Moisés olhava a sarça que ardia, mas não se consumia. Olha aí, gente, tá vendo? Vou me aproximar, disse ele consigo, para contemplar esse extraordinário espetáculo e saber por que a sarça não se consome. Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou-o do meio da sarça. Moisés, Moisés.
Eis-me aqui, respondeu ele. E Deus: não te aproximes daqui, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que te encontra é uma terra santa. Eu sou, ajuntou ele, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto e não ousava olhar para Deus. O Senhor disse: eu vi a aflição de meu povo que está no Egito e ouvi os seus clamores por causa de seus opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos e desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir do Egito para uma terra fértil e espaçosa, uma terra que mana leite e mel, lá onde habitam os cananeus, os heteus, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Agora, eis que os clamores dos israelitas chegaram até mim e vi a opressão que lhes fazem os egípcios. Vai, eu te envio ao faraó para tirar do Egito os israelitas, meu povo. Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ter com o faraó e tirar do Egito os israelitas? Eu estarei contigo, respondeu Deus. E eis aqui um sinal de que sou eu que te envio. Quando tiveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus sobre esta montanha. Servireis a Deus sobre essa montanha. Moisés disse a Deus: quando eu for para junto dos israelitas e lhes disser que o Deus de seus pais me enviou a eles, que lhe responderei se me perguntarem qual é o seu nome? Deus respondeu a Moisés: eu sou aquele que sou. E ajuntou: eis como responderá aos israelitas: aquele que se chama Eu Sou, envia-me junto de vós. Deus disse ainda a Moisés: assim falarás aos israelitas: é Javé, Yahvé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, que me envia para junto de vós. Esse é o meu nome para sempre, e é assim que me chamarão de geração em geração. Vai, reúne os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu-me e disse-me: eu vos visitei e vi o que se vos faz no Egito. E disse: eu vos tirarei do Egito, onde sois oprimidos, para fazer-vos subir para a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra que mana leite e mel. Eles ouvirão a tua voz, irás então com os anciãos de Israel à presença do rei do Egito e lhe direis: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos apareceu. Deixa-nos, pois, ir para o deserto a 3 dias de caminho para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não vos deixará partir se ele não for obrigado pela força. Mas estenderei a mão e ferirei o Egito com toda a sorte de prodígios que farei no meio deles. Depois disso, o faraó vos deixará partir. Farei com que esse povo ganhe as boas graças dos egípcios, e quando partirdes, não ireis com as mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e àquela que mora em sua casa objetos de prata e de ouro, e vestido que poreis sobre os vossos filhos e sobre vossas filhas. Assim despojareis os egípcios. Eu disse para você que é um dos capítulos mais importantes do Êxodo, mais importantes também para a história da salvação, porque aqui Deus se faz conhecer e se revela. Então vamos lá. Onde é que estava Moisés? Moisés tinha fugido porque tinha matado aquele egípcio e fugiu
encontrou a filha do sacerdote de Madian, a Séfora. Ah, o pessoal me perguntou, padre, mas ela não chama Zípora? Zípora? Gente, Zípora, como eu expliquei antes para você, o nome às vezes em hebraico era de um jeito, transliterado para o grego às vezes ficou Zípora e depois transliterado para o latim e acabou ficando tendo essas diferenças pequenas. Zípora é o mesmo Séfora. E aí encontrou a Séfora lá, que estava lá no poço, e se apaixonou por ela, casou com a Séfora e ele foi trabalhar para o seu sogro, o Jetro. E ficou lá trabalhando para o seu sogro, o Jetro, e aquela coisa toda. E ele, onde que ele estava? Lembra onde que ele estava? Em Madian, que fica a leste, já te mostrei, Madian, que fica a leste do Golfo de Acaba. E lá, com ele era pastor, aquela coisa toda, né? Já estava longe porque o faraó queria matar ele também. E aí o que acontece? Olha pra você ver, hein? Fez aquilo lá no Egito, o faraó queria matar ele e Deus foi atrás de Moisés, né? Moisés estava escondidinho lá no deserto e Deus foi atrás de Moisés. Falou, vem cá Moisés, eu vi a opressão do meu povo. Olha que bonito. Eu vi, Deus fala duas vezes. Eu vi a opressão do meu povo. Olha que bonito Deus falando para Moisés. Eu vi a opressão do meu povo. E aí Deus convoca Moisés. Falou, Moisés, você que vai tirar esse povo de lá. Tá louco? Como que eu vou tirar esse povo de lá? Eu sou um pastorzinho aqui, fugido do faraó. Você acha que eu vou voltar lá, dar minha cara lá pro faraó? Todo mundo querendo, todo mundo sabe a minha fama, todo mundo sabe que eu matei aquele Egito, todo mundo ficou, o faraó ficou atrás de mim. Você acha que eu vou agora aparecer lá? Tá doido, Deus, tá doido, o que é isso? E Deus fala para ele, não, você vai sim. Você vai porque o povo está sofrendo, porque o povo está oprimido, porque o povo vive sob o peso da escravidão, né? Então você vai tirar o povo sim. Eu sou o Deus, olha que bonito, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos seus pais. Gente, olha que bonito, o Deus único e verdadeiro que acompanha esse povo desde Abraão, desde Isaac, desde Jacó. Acompanhou toda a história do nascimento dos filhos de Jacó, deu e fez o povo de Deus, os filhos de Jacó, ser uma grande nação. E agora, depois que esse povo virou uma grande nação, agora eles estão sendo oprimidos no Egito? Não, Moisés, você vai sim. Aí Moisés falou assim, tá bom, né? Aí eu vou chegar lá com a cara lavada, assim, chegar assim, ó, o Deus, eu vim eu vim aqui para levar o povo embora da opressão. Aí o faraó vai perguntar, quem que é esse Deus? E aí Deus fala o nome dele. Presta atenção, desde o começo, quando nós começamos a ler a Bíblia junto, lembra? Deus nunca falou o seu nome. Nunca falou o seu nome. A gente usava adjetivos, o Todo-Poderoso, El Shaddai, o Imortal, o Grande, como que chama? Sempre usando nomes e adjetivos para dizer, para se relacionar a Deus. Nunca o nome de Deus. Nunca. Desde o começo. Lembra? Eu sempre falava para vocês, olha gente, olha, El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Invencível, mas nunca o nome. Agora Deus fala o seu nome. E olha que bonito. E Deus fala, diga para o faraó, qual é o seu nome? E Deus diz, eu sou aquele que sou. Eu sou. Esse é o nome de Deus. Eu sou. Como o nome de Deus eu sou? É aquele que é, aquele que era, aquele que será. Deus é. Deus simplesmente é. Deus não passou a existir. Deus sempre é. Mas eu vou te explicar daqui a pouco toda essa questão do nome de Deus. Aí ele falou assim, tudo bem, eu vou chegar lá. Aí Deus deu a instrução certinha para o Moisés. Moisés, é o seguinte, vem aqui comigo. Olha aqui, você vai chegar para o faraó e vai dizer assim, olha, o meu povo está querendo ir no deserto oferecer sacrifício. Deixa a gente ir no deserto 3 dias para oferecer sacrifício.
E Deus falou para Moisés, é claro que o faraó não vai querer, né, gente? É claro que o faraó não é bobo. O faraó vai querer perder essa mão de obra barata aí de vocês? Não, ele não vai querer. Aí o que eu vou fazer? Aí deixa comigo. Deixa comigo. Você faz a sua parte, Moisés. Moisés, você faz a sua parte e eu faço a minha. Tá bom? Aí deixa comigo, porque eu vou ferir o Egito com algumas coisas aí e eles vão perceber a vontade de Deus. E aí Deus ainda instrui direitinho. E quando vocês forem sair, vocês fazem o seguinte, casca fora do Egito. Casca fora do Egito. E quando vocês forem, vocês vão fazer o seguinte, pede as vizinhas, os amigos e tal, objeto de prata, roupa, essas coisas todas. Por quê? Porque o povo do Egito é bom. Quem não presta é o faraó. Esse faraó agora não presta não. Então o povo é bom. Então Deus faz ver a benevolência do povo do Egito e faz ver a maldade do faraó. E aí, olha que interessante, Deus fala, assim vocês vão despojar o Egito. O que é despojar? O despojo, o butim, o despojo, o despojo o que é? Quando você luta com alguém, naquelas épocas em que havia guerras, você luta e vence. Aí o que você faz? Você, quando vence, você pega os despojos, ou então chamado de butim também, que é as riquezas, os escravos, as pessoas, tudo da pessoa e leva para você. Como não há uma guerra contra o Egito, Deus fala assim, todas essas coisas que vocês pegarem deles, vai servir como se vocês tivessem levado os despojos do Egito. Mas assim vai acontecer. Olha que interessante. Agora vem comigo aqui que a gente tem que passar alguns momentos importantes aqui para a gente entender tudo direitinho. Vamos lá, que é importante aqui. No versículo 1, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, já expliquei para vocês Jetro, tem hora que ele chama Jetro, tem hora que ele chama Obabe, tem hora que ele chama Raguel. Isso é um problema dos redatores que nunca chegaram a uma conclusão como chamava esse sogro do Moisés. Raguel, Jetro ou Obabe. Né? Mas a Bíblia, São Jerônimo na tradução em latim, ficou Jetro. Vamos lá. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Um dia que conduziram o rebanho para além do deserto, chegou até a montanha de Deus, Horebe. Que montanha de Deus é essa? Horebe. A montanha de Deus. O livro do Deuteronômio diz que a montanha de Deus, o Horebe, é onde Deus vai dar os 10 mandamentos. Ora, então Moisés estava ali naquele lugar que nós chamamos de Monte Sinai. E isso, segundo o Deuteronômio, o Horebe, a montanha de Deus, é o Monte Sinai, onde Deus dá os 10 mandamentos. Então, Moisés estava lá, naquela montanha onde ele vai receber os 10 mandamentos de Deus. Veja só, ali ele vai ter uma experiência de Deus, nesse momento que Deus vai revelar o seu nome, e ali ele vai ter uma outra experiência de Deus quando Deus revelar os 10 mandamentos para ele, a lei para ele, né? E olha o que ele vai fazer. Daqui a um tempo, ele vai lá no Egito, vai pegar o seu povo e vai trazer nesse lugar aqui, na montanha de Deus, né, no Sinai, onde ele vai ter mais uma revelação de Deus, trazendo a lei para todo o povo, né? Que beleza aqui, Vem cá no versículo 2 aqui comigo. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía no meio de uma sarça. Moisés olhava a sarça que ardia, mas não se consumia. Olha aqui, gente, a Bíblia sempre fala o anjo do Senhor, mas é o próprio Deus que aparece. Por que a Bíblia fala assim, o anjo do Senhor? Porque sempre o fato de você não pode ver Deus, você não consegue ver Deus. Quem vê Deus morre. Então, a Bíblia, para dizer que Moisés não estava vendo Deus, diz que o anjo do Senhor aparecia. Mas é o próprio Deus que aparece naquela sarça. Olha o que eu vou explicar para você. Olha que interessante. O nome em hebraico de sarça é sené. O nome de sarça em hebraico é sené. E sené parece muito com o nome Sinai. Olha que interessante. Sené parece muito com o nome Sinai. Soa como Sinai. Então, na verdade,
aquela sarça, aqueles ramos que pegava fogo assim, este ramo que pegava fogo, Deus ali usa aquela manifestação da sarça, dos ramos que pegavam fogo, mas não se consumia, e fala até Deus. Tem uma coisa interessante, gente, porque naquele momento Moisés descobre o caráter sagrado daquele local. Ali é a montanha de Deus, é o Horebe. Ele recebe essa revelação de Deus ali. Então, é ali que ele vai levar seu povo para receber a revelação de Deus, né? Então, a sarça está ardendo ali, está ardendo naquele lugar, né? E aí, o que acontece? Acontece uma coisa interessante. Hoje, os estudiosos, mesmo a chamada patrística, os padres que interpretaram essa sarça ardente, eles diziam que a sarça ardente pode ser um sinal da carne de Cristo encarnada no meio de nós. Uma carne salvadora que não se consome para que a gente possa ser salvo. E muitos outros viram também a sarça ardente como uma figura materna de Nossa Senhora, o coração da Mãe de Deus que arde de amor por nós. Bonito, né? Mas você pode ver também ali o fogo que arde e não se consome como fogo, né, do amor de Deus, que se consome de amor por todos nós. Só que é o seguinte, era um fenômeno, uma teofania. Teofania é uma manifestação de Deus. Teofania, que significa manifestação de Deus. Deus estava se manifestando diante de Moisés. Vem aqui, ó, versículo 5, olha o que acontece aqui, ó. Aqui, ó. Moisés, eis-me aqui, respondeu. E Deus disse, não te aproximes daqui, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que te encontra é uma terra santa. Ó, Moisés já atestou o caráter sagrado do lugar, a sarça que isso consumia. Moisés já viu que é Deus. Deus fala, Moisés, e Deus fala, tira a sandália. Deixa eu te explicar esse negócio da sandália, que é interessante. Seguinte, isso era um costume dos sacerdotes, quando entrava num lugar sagrado, tirar as sandálias. Por que se tira as sandálias? Sabia? Por quê? Deixa eu te explicar. Segundo a tradição dos sacerdotes e segundo a tradição do povo de Deus, qualquer animal morto, ele contaminava, ele tirava a pureza do local. Né? Por exemplo, se você tocasse num animal morto, você ficava impuro. Se você tocava num animal morto, você ficava impuro. Então você precisava fazer um banho ritual. Ora, a sandália é feita de quê? De couro. O couro vem da onde? Do animal morto. Então, para os sacerdotes, né, andar com uma sandália de couro significava tocar num animal que tinha sido morto. Então ele não estava purificado, né? O que acontecia? Então, para entrar num lugar santo, você tira a sandália, porque a sandália é feita de couro e couro é de um animal morto. Então você não pode entrar num lugar com uma coisa que não seja pura. Então Deus diz para esse lugar é um lugar sagrado, esse lugar, então se purifique completamente, tira a sandália para se purificar. Era um costume dos sacerdotes, tá bom? Olha então, vamos lá no versículo 6, olha que interessante. Eu sou, ajuntou ele, olha aqui, ó. Eu sou, usou esse termo, eu sou junto a ele, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto e não ousava olhar para Deus. Moisés não olhava para Deus, segundo aquilo que eu disse. O temor de ver a Deus, né, ressalta a transcendência divina. Por quê? Deixa eu te explicar uma coisa. Deus é tão excelso, Deus é tão grande que ele não pode ser visto. Não cabe nos nossos sentidos, não cabe no nosso intelecto. Então Deus não pode ser visto, Deus não pode ser apreendido com os nossos sentidos, não pode. Então a pessoa não vê Deus, a pessoa abaixa o olho, não vê. Então para não ver Deus, Moisés cobriu o rosto justamente para mostrar o caráter da transcendência divina. No versículo 8, vem aqui comigo, versículo 8.
Eu desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir do Egito para uma terra fértil e espaçosa, uma terra que mana leite e mel, lá onde habitam os cananeus, os iteus, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Olha, gente, que terra é essa? É a terra prometida, a terra que Deus tinha dado para Abraão. Abraão sai lá de Harã, lá perto do rio Eufrates, vai e toma posse ali de Canaã, ali em Hebrom, Beersheba, Bersabeia, tudo isso. Aí esse povo passa por aquele momento de fome, vai tudo para o Egito, porque José levou todo mundo para o Egito. Fica no Egito um monte de tempo e virou escravo no Egito, e Deus falou, mas a terra é de vocês, a terra lá dos cananeus, a terra lá em Canaã é de vocês, então vocês têm que ir para lá. E aí ele usa uma expressão tipicamente cananeia, uma expressão que era usada em Canaã. Uma expressão que era usada em Canaã. A expressão terra que corre leite e mel é uma expressão tipicamente de Canaã, né? Olha aqui, isso lembra abundância. Existia lá nos ritos cananeus, existiam os ritos cananeus que havia um rio de mel e leite e chuva de gordura. Então isso é uma expressão para dizer a abundância, e usa uma expressão cananeia. Vem aqui comigo, aqui ó, no 12, aqui ó, versículo 12. Aqui é muito bonito, gente, isso que eu queria que você... Moisés fala, quem sou eu para ir ter com o faraó e tirar do Egito os israelitas? Quem sou eu? Deus até fala, você não é nada, mas eu estarei contigo. Eu estarei contigo. E eis aqui um sinal de que sou eu que te envio. Quando tiveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus. Escuta aqui, ó. Servireis a Deus sobre esta montanha. Vamos entender uma coisa muito importante na teologia. Nós vamos ter uma mudança de serviço aqui em Êxodo. Antes, o povo de Deus servia ao faraó com a escravidão. Era um serviço ao faraó através da escravidão. Deus está propondo, vocês vão agora me servir, mas é uma passagem para a liberdade. Então olha que interessante, o serviço ao faraó era uma escravidão, o serviço a Deus é liberdade. Olha que bonito. Então, é isso que é Páscoa, a Páscoa dos hebreus, a Páscoa dos judeus, uma passagem. Lá atrás, o serviço era a escravidão ao faraó. Agora vai ser um serviço também. Mas serviço a quem? Serviço a Deus. O serviço a Deus é liberdade. Gente, servir a Deus é ser livre. Sabia? Servir ao dinheiro é escravidão. Servir às pessoas é escravidão. Servir aos desejos é escravidão. Servir aos instintos é escravidão. Servir a Deus é liberdade. É liberdade. Então Deus está propondo agora, vocês vão continuar servindo, só que agora vocês não vão servir mais ao faraó, vocês vão servir a mim. Então, no versículo fala, vocês vão servir a Deus agora sobre essa montanha, a montanha sagrada. Atenção que nós vamos entrar agora num tema muito importante para a gente explicar aqui. Vamos lá. E aí, Moisés disse a Deus, quando eu for para junto dos israelitas e lhes disser que o Deus de seus pais me enviou a eles, que lhe responderei se me perguntarem, qual é o seu nome? Deus respondeu a Moisés, eu sou aquele que sou. E ajuntou, eis como responderás aos israelitas, aquele que se chama eu sou, envia-me junto de vós. Vamos lá, atenção, atenção. Aqui acontece a revelação do nome de Deus. Expliquei para você, Deus nunca disse seu nome. Sempre Deus era tratado com adjetivos. Todo-poderoso, o inacessível, o grande, o melhor, mas nunca disse seu nome. Agora Deus disse. E Deus diz que seu nome é Eu Sou. Eu sou. Eu sou significa justamente que Deus simplesmente é. Ou seja, Deus não é aquele que não existe. Deus é aquele que existe, aquele que é. Não aquele que foi, nem aquele que será, é aquele que é.
Por isso Deus existe sempre. Olha, o nome de Deus é muito interessante. Muito interessante. Então, as pessoas falam, ai, mas quando é que Deus passou a existir? Não, Deus não passou a existir. Deus sempre existiu. Deus sempre é. Ai, mas será que Deus um dia vai acabar? Não, Deus nunca vai acabar. Por quê? Porque Deus é. Deus sempre é. Ele é. Ele é o oposto do não ser. Entendeu? Isso é meio filosofia, né? Ele é o oposto do não ser. O não ser é não existir. Ele é, ele existe. Ele é, eu sou, eu sou. Mas como que escreve isso? Os israelitas compreendem o nome de Deus em 4 letras, chamado o tetragrama divino. Vou te explicar. Esse é o nome de Deus. Esse é o tetragrama que resume o nome de Deus. Muito bem. São 4 consoantes. 4 consoantes que definem o nome de Deus. Ora, na língua hebraica existe 22 consoantes. Aqui nós temos 4 consoantes que definem o nome de Deus. Como é que se lê essas 4 consoantes? Como é que se lê esse tetragrama? Muito bem. O nome de Deus não pode ser dito. O nome de Deus não pode ser dito. Há uma proibição desde o início para não se dizer o nome de Deus. Assim como Deus não pode ser visto, o nome de Deus não pode ser dito. Por quê? Porque nós não podemos definir Deus num nome. Olha a palavra definir. Definir é colocar um fim, né? Definir é colocar começo e fim. Deus não tem começo e fim. Então você não pode defini-lo no nome. Não. E Deus não pode, você não pode dar um nome para Deus. Por quê? Porque Deus não cabe dentro de um nome. Ele é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão excelso, tão excelso, tão excelso, tão maravilhoso, tão maravilhoso, tão infinito, que ele não cabe no nome. Então, desde o início, há uma proibição de dizer o nome de Deus. Por isso, a pronúncia dessas 4 letras, ela sempre é uma pronúncia complicada. Porque como não podia dizer o nome de Deus, as pessoas não falavam, então os estudiosos acham que pode ser Yahvé ou pode ser Yahô. Olha aqui, pode ser Yahvé ou pode ser Yahô. Por quê? Por que essa dúvida? Como as pessoas não falavam, foi muito difícil fazer um estudo para perceber, para entender e para descobrir qual era a pronúncia. Pode ser Yahvé ou Yahô. E o que acontecia? Como o nome de Deus era proibido de se falar, as pessoas não falavam, as pessoas então só diziam só diziam uma parte do nome, só dizia abreviando o nome, Iá. Só dizia Iá. Olha que interessante. Por isso, o nome de Deus é assim, a pronúncia. A gente não sabe se é Yahvé, se é Yahô. Mas espera aí. Então as pessoas, para não dizer o nome de Deus, o que elas faziam? Elas usavam só uma abreviação, Iá. Então, quando as pessoas queriam louvar a Deus, elas usavam a expressão, olha que interessante, agora deixa eu te mostrar outra coisa. Elas usavam a expressão Halu-Iá. Halu-Iá, louvai a Deus. Essa palavra Halu-Iá deu aleluia. Então, olha que bonito, né? O aleluia que nós falamos hoje é uma expressão que significa louvai a Deus. Por causa disso aqui, ó. Halu mais Iá. Louvai a Deus. Halu Iá. Deu aleluia. Tá bom? Mas a proibição do nome de Deus é uma proibição muito severa mesmo. E por isso
o nome de Deus deveria ser substituído por alguns outros nomes, tipo apelido. E as pessoas começaram a usar então Adonai. Adonai. Isso, Adonai. Adonai que significa o Senhor. Né? Adonai a gente poderia traduzir por o Senhor. Por quê? Já que o nome de Deus, esse tetragrama, que nós não podemos pronunciar esse tetragrama, ele não pode ser pronunciado, então nós vamos inventar um nome para Deus. Vamos chamá-lo de o Senhor. Então chamamos ele de Adonai. Adonai. Olha que interessante, gente. Muito interessante mesmo. Deixa eu explicar o que é mais que eu ia falar para você? Peraí, que eu ia falar desse negócio do nome de Deus. O nome de Deus não se fala, o nome de Deus não se... isso mesmo que eu ia falar. Como durante muito tempo aqui no Brasil, nós começamos a traduzir na Bíblia, a dizer nos cantos a palavra Javé. Javé porque lembrava Yavé ou lembrava Yahô. Mas hoje não se costuma mais usar Javé, viu, gente? Hoje não se costuma. Em respeito ao povo judeu e em respeito à própria Bíblia, que diz que é proibido falar o nome de Deus, nós não usamos mais a palavra Javé, tá bom? Então o pessoal que canta escuta Israel, Javé, não se deve mais falar a palavra Javé. Não se deve falar mais a palavra Javé em respeito justamente, porque Javé é uma transliteração do tetragrama hebraico, tá certo? Tudo bem? Deu para entender essa questão do nome de Deus? Vamos lá, que a gente já está acabando aqui. Vamos lá. No versículo 16, vai, reúne os anciãos de Israel e diz-lhe: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu-me e disse-me: eu vos visitei e vi o que se vos faz no Egito. Gente, isso aqui é muito importante, Você vê aqui a intervenção de Deus. Deus manifesta, isso é muito importante você saber. Deus manifesta a sua intervenção agora. Intervenção mesmo. É Deus ali. Lembra que eu falei para você que no tempo de José, Deus não intervia. Deus não interveio na história de José, mas fazia com que as coisas acontecessem. Uma coisa ali, Deus fazendo. Mas agora você vê uma intervenção muito clara de Deus. Deus aparece numa sarça ardente, Deus fala com Moisés e Deus fala: eu vi a aflição do meu povo. Ou seja, há uma intervenção de Deus. Gente, toda vez que Deus intervém, mas intervém mesmo diretamente, é para abençoar, é para corrigir, é para fazer alguma coisa. Olha aqui, nessa intervenção, Deus manifesta o desejo da salvação. Deus quer salvar. Olha, isso é importante você lembrar. Quando Deus se manifesta de uma forma muito clara e muito direta na história do povo de Deus ali no deserto, ali no Egito. Então Deus aparece na sarça ardente e intervém. Deus aparece e intervém. Quando é que vai haver a outra grande intervenção de Deus? Quando? Quando Deus nascer no nosso meio. Quando Deus vier no ventre da Virgem Maria e nascer no nosso meio. Está entendendo? Existem duas grandes intervenções de Deus. Que Deus vem com tudo e fala: eu vou salvar esse povo. Foi lá, diante de Moisés, e foi depois em Belém, quando Jesus nasce. É Deus vindo e intervindo. Por isso eu falei para você que a sarça ardente, os padres antigos, eles diziam que eles faziam uma identificação com a encarnação de Jesus. Ou seja, Deus desce do céu e aparece na sarça ardente. Intervém na história daquele povo e fala: vou salvar esse povo. Da mesma forma, Deus desce do céu e vem no seio da Virgem Maria e fala assim: eu vou nascer aqui no meio desse povo e vou salvar esse povo. Duas grandes intervenções de Deus, duas grandes intervenções diretas de Deus, tá bom?
Vamos lá. No versículo 18, aqui, ó. Eles ouviram a tua voz. Irás então com os anciãos de Israel à presença do rei do Egito e lhe direis. Eles ouvirão, desculpa, gente. Eles ouvirão a tua voz. Ou seja, o que é ouvir, gente? Ouvir é obedecer, né? O primeiro mandamento de Deus é Shema Israel. O primeiro mandamento, depois a gente vai chegar um momento que vai estudar isso. Shema Israel, ouça Israel. Ouça significa obedeça. Na nossa vida, escuta uma coisa, ouvir significa obedecer. Tá bom? Ouvir significa obedecer. O verbo a palavra obedecer significa vou mostrar aqui. Aqui em latim, obedecer. Obedecer vem de audire, que significa ouvir. Então, obedecer é ouvir. Então, eles ouvirão a tua voz. Deus falou, eles vão te obedecer. Aliás, quando a gente ouve a voz de Deus, é porque a gente quer obedecer. E a gente termina então aqui no versículo 22, vem cá comigo no versículo 22. Cada mulher pedirá à sua vizinha e àquela que mora em sua casa objetos de prata e de ouro, vestido que porei sobre os vossos filhos e sobre vossas filhas. Assim despojareis os egípcios. Isso aqui é uma coisa interessante. Eu já expliquei para você. Aconteceu algum tipo de despojo? Não. Por quê? Porque os despojos de uma guerra é o seguinte, você guerreia, você vence, você pega as riquezas, as mulheres, os escravos e leva para você. Isso não aconteceu com o povo de Deus no Egito. Mas Deus falou assim, uma maneira de vocês levarem as coisas para vocês, como se fosse despojo de guerra, é você pedir aos seus vizinhos, às mulheres, ao pessoal, para dar para vocês. Por quê? Porque a Bíblia aqui está querendo dizer do caráter benevolente do povo do Egito, em contrapartida com o caráter maldoso do faraó. O faraó não era lá essas coisas, mas o povo era bom, o povo do Egito era bom. Por isso Deus fala, peça ao pessoal objetos de prata, de ouro, de roupa e tal, e leva para vocês. Por que Deus está falando isso? Porque a caminhada no deserto vai ser longa. Vai ser longa, meu filho, vai ser longa. Então, peça isso para eles. Eles vão te ajudar, eles vão dar roupa, eles vão dar comida, eles vão dar objetos de prata, objetos de ouro, tudo para vocês, tá? Vocês levem isso como se fosse um butim de guerra. Leva isso como se fosse um butim de guerra, tá bom? Mas não é uma guerra. Leva para vocês isso, tá bom? E eles vão dar para vocês, por quê? Porque o povo do Egito é bom. E aí, gente, acontece uma coisa interessante. Se você pensar lá na frente, engraçado, com que eles fizeram o bezerro de ouro? Com que eles fizeram o bezerro de ouro? Fizeram com esses objetos de prata aí, de coisa que eles pegaram do pessoal lá que deu para eles, acabaram fazendo bezerro de ouro. É uma história bonita, uma história linda que eu queria terminar trazendo para vocês esse versículo aqui. Moisés disse assim, Senhor, como que eu vou fazer isso? Quem sou eu para fazer isso? E Deus vai dizer, eu estarei contigo. Eu queria muito dizer para você uma coisa. Na sua vida, às vezes, você pensa assim, quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para conseguir aquilo? Quem sou eu para ter aquilo? Às vezes nós nos diminuímos demais e pensamos que quem faz as coisas somos nós. Não somos nós. Foi o que Deus disse para Moisés. Moisés falou, mas quem sou eu? E Deus falou, Moisés, eu estou contigo. Se eu estou contigo, você pode tudo. É como se Deus tivesse falado, eu sei, você sozinho não faria nada. Você sozinho não teria força para nada. Mas Moisés, eu estou contigo. Se eu estou contigo, você liberta o povo, você passa pelo deserto, você leva o povo para a terra prometida, você faz tudo. Você às vezes diz assim, eu quero isso, fazer aquilo, e você diz, mas quem sou eu? Sou tão pobre, sou tão simples, não tenho nada.
E Deus vai dizer para você, mas eu estou contigo. E se eu estou contigo, você pode tudo. Et crucem Domini, fugit partis adversae, vite teleu de tribu Iuda, radix Davide, aleluia.